Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, caríssimos irmãos e irmãs, no vídeo de hoje eu quero fazer uma defesa de Santa Faustina, a grande santa apóstola da misericórdia, que é sempre atacada pelos raditrades, pela essa espécie de protestantes dentro da igreja que querem ser mais católicos que os outros. Então, como muitos devem saber, esse tipo de gente normalmente não aceita as canonizações realizadas após o Concílio Vaticano II, que é um absurdo, porque se um santo ele é canonizado, se o Papa canoniza ele, está liberando um culto de idolia, né? E no meu entender, não sou nada, posso estar equivocado, mas no meu entender, o Papa não pode errar, a canonização seria infalível, porque nós temos o dogma da infalibilidade papal, que é um dogma proclamado antes do Concílio Vaticano II, né? Já que normalmente essa gente não aceita nada pós-concílio, e a infalibilidade papal nos diz que o Papa não pode colocar os fiéis em erro, aprovar um culto, por exemplo, que vai colocar os fiéis em erro. Então, em primeiro lugar, a conversa começa por aí, tá? Mas muitos acusam Santa Faustina de heresia, que as visões dela seriam falsas, né? Para quem não sabe, Santa Faustina foi quem recebeu a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do terço da misericórdia, o quadro da Divina Misericórdia, enfim, toda essa devoção começou com Santa Faustina, uma santa polonesa, sim, santa polonesa. Mas muitos acusam ela de heresia, a gente sabe que boa parte é por má interpretação, mas vamos por partes aqui, né? Tenho aqui o meu diário de Santa Faustina e, em primeiro ponto que eu quero falar aqui no vídeo, o que é o diário? O maior problema que nós encontramos quando nós vemos esses críticos de Santa Faustina é o seguinte: eles não sabem o que é o diário. Então a gente, em primeiro lugar, né, aqui minha edição já é um pouquinho gasta, né? A gente tem que entender o que é o diário de Santa Faustina. Então, a gente tem que entender o seguinte: se nós conhecemos as revelações de Santa Faustina, essas visões que ela teve, a gente tem que entender que, ao contrário do que acontece hoje com as pessoas que se dizem visionárias, que têm visões, Santa Faustina escreveu esse diário puramente como um fruto de sua obediência. Não foi como hoje, por exemplo, as pessoas têm visões, aí criam sites e vão divulgar as visões que ela tem. Não. Santa Faustina vivia tudo isso no mais profundo anonimato. Ela contava para suas superioras essas questões das visões, que não sabiam como lidar, contou a alguns padres até que ela conseguiu encontrar um diretor espiritual. E para que esse diretor espiritual pudesse entender melhor o que se passava na alma de Santa Faustina, lhe deu esta obediência dela escrever no caderno. Escreveu um diário, né, que eram vários cadernos, que depois se tornou essa edição desse livro, né? Tem várias edições bem mais bonitinhas e muito mais conservadas. Mas os cadernos que Santa Faustina escreve nasce não do desejo dela de transmitir ao mundo as mensagens que Jesus, ou supostamente Jesus, lhe passava, mas como um fruto de obediência. Ela escreveu para que o padre pudesse anotar, e o padre ainda deu uma ordem: você vai escrever tudo que passa na sua alma, todas as visões, tudo aquilo que você passa, e o que for mensagem de Jesus você vai sublinhar. Por isso nós temos aqui no diário, deixa eu ver se eu pego aleatório se vai dar para ver aqui alguma coisa, deixa eu ver aqui, pronto. Temos aqui em negrito, né? Não sei se vai dar para ver aí. Opa! Em negrito são palavras de Jesus, tá? Então, isso foi fruto de uma obediência. Então, o primeiro ponto você entenda: Santa Faustina não quis transmitir ao mundo no primeiro momento nada, né? Ela simplesmente transmitia. Claro, ela recebeu a mensagem de Jesus falando que ela tinha que iniciar a devoção à misericórdia, a festa da misericórdia, mas ela não faz nada por iniciativa própria. Ela tudo passa para um padre, e aí o padre dá a obediência dela a anotar tudo, e aí depois é que o livro, né, o diário nas mãos do padre, etc., vai se tornar divulgado após a morte da irmã Faustina. Tá? Então, em primeiro momento, você tem que entender isso, que o diário é um fruto de uma obediência. É a história da alma de Santa Faustina, que foi escrita em obediência a um padre, e depois é que o padre e a igreja, enfim, começou a publicá-lo. Tá? Segundo ponto: nós não somos obrigados a crer.
Nenhuma revelação privada nós católicos somos obrigados a crer, nem aquelas em que a igreja atesta o caráter sobrenatural. A única coisa que nós somos obrigados a crer é na revelação pública, é nas Sagradas Escrituras, no magistério da igreja, na sagrada tradição. Nisso nós somos obrigados a crer. No que passa a ser revelação privada, mesmo quando a igreja atesta a sua veracidade, ela deixa livre o fiel crer ou não. Se alguém se diz católico e não crê nas aparições em Fátima, tudo bem. Ele pode até ser mais católico do que eu, mais fiel do que eu, mais santo do que eu, porque eu também... Isso não é difícil. Alguém ser mais santo do que eu é a coisa mais fácil do mundo, porque Deus sabe das minhas misérias. Mas o que eu estou querendo falar para você é que a revelação privada, ela é de caráter particular. Mesmo quando a igreja atesta a sua veracidade, que nós podemos ter devoção a Nossa Senhora de Fátima, que nós podemos crer e divulgar as mensagens de Nossa Senhora em Fátima, isso é livre. Alguém pode ser católico e santo sem crer em Fátima, sem nenhum problema. Agora, o que não dá é para um católico não crer nos dogmas da igreja, não crer que Jesus é Deus, por exemplo, não crer que Nossa Senhora é virgem perpétua antes, durante e depois do parto, e ser católico aí não dá, porque o que nós somos obrigados a crer é de revelação pública, nos dogmas da igreja, na Sagrada Escritura, na tradição, no magistério da igreja. Está entendendo? Está claro? Revelação privada, nós não somos obrigados a crer, tá? O Diário de Santa Faustina tem erros? Possivelmente tem. Assim como tem erros em vários escritos de santos, sejam eles de cunho místico ou não. Então a gente tem que entender isso. Tá? Se você for desprezar a totalidade do Diário de Santa Faustina por possivelmente ter uma ou outra imperfeição, você vai abandonar riquezas teológicas tremendas. Por exemplo, como Santo Tomás de Aquino, embora não sendo a obra dele em geral algo relacionado à mística, é de comum sabedoria, do comum saber das pessoas que Santo Tomás de Aquino, assim como boa parte dos dominicanos, não acreditava na Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Embora não fosse dogma na época, ele defendia a não Imaculada Conceição da Virgem Maria. E, no entanto, nós sabemos que é dogma. No entanto, ele estava errado. Nós vamos ver, por exemplo, Santa Catarina de Sena, que era ligada à ordem dominicana, ela narra que teria tido uma visão de Nossa Senhora dizendo que não era Imaculada. Ora, nós sabemos hoje que essa visão de Santa Catarina de Sena ou foi fruto da sua imaginação ou foi obra do demônio, porque nós sabemos que hoje é dogma da igreja. Nossa Senhora é Imaculada. Ora, mas porque teve essa imprecisão de Santa Catarina de Sena, nós vamos agora anular toda a obra de Santa Catarina de Sena, as suas cartas completas que são maravilhosas, o diálogo que é maravilhoso. Ora, por causa de uma visão falsa, nós vamos anular toda a obra espiritual e mística dela? Não. Então, se nós não podemos fazer isso com Santa Catarina de Sena, nós também não podemos fazer isso com Santa Faustina, por causa de uma outra imprecisão que possa acontecer. E isso, gente, não deve nos escandalizar, porque está lá nas cartas de São Paulo. São Paulo fala, a profecia, ela é imperfeita. Por mais que nós tenhamos um espírito profético, por mais que nós tenhamos o dom da profecia, dom de revelação, sempre vai ser imperfeito. Por quê? Porque o próprio São Paulo fala, e quando ele, aqui fazendo analogia, né? Porque quando ele fala do espinho da carne, para nós confiarmos em Deus, não confiarmos em nós mesmos, para a gente não nos ensoberbecermos, não sermos soberbos. Então, pode acontecer. Então, em vez de a gente querer anular toda a obra, a gente pensa, poxa, Santa Catarina de Sena, uma doutora da igreja, uma grande gigante da fé, foi enganada por uma visão, seja da mente dela, porque ela era muito ligada à ordem dominicana, ou seja, por uma obra do demônio, ela foi enganada. Quanto mais eu tenho que tomar cuidado com visões e revelações. Por isso que nós devemos sempre ser obedientes à igreja. Então, por exemplo, se no Diário de Santa Faustina há imprecisões, há revelações que não foram de Deus, isso só atesta a santidade de Santa Faustina. Por quê? Veja, é uma célebre frase da própria Santa Faustina, que o diabo ele pode se esconder sob o manto da humildade, mas nunca sob o manto da obediência. O demônio ele pode se fingir humilde, por mais que ele seja orgulhoso e soberbo, né, em sua natureza decaída. Ele é o pai, o princípio do orgulho, da soberba. Entenda, ele pode fingir humildade, mas ele não pode obedecer. Então, Santa Faustina,
Vamos pegar aqui esse diário aqui, ó, pronto, é tudo que não tem uma visão verdadeira aqui, é tudo falsa. Esse diário só atesta a santidade dela. Por mais que você não queira crer no conteúdo do diário, você tem que crer na santidade dela. Por quê? Porque é tudo fruto de obediência. Ela não fez nada, absolutamente nada fora da obediência. Ela ia contra as visões que ela tinha várias vezes. Tá? Logo no início, quando ela se tornou religiosa, para quem não sabe, fazer um breve resumo aqui da vida de Santa Faustina. Santa Faustina era uma leiga que havia sentido chamada vida religiosa na infância, mas eita, caiu o trem ali, ó, o vento aí, aleluia. Então, tinha havido sentido o chamado à vida religiosa na sua infância e os pais não permitiram que ela seguisse esse chamado. E ela foi vivendo a sua juventude, a sua vida adulta, e ela estava num baile. Num dia ela tem, nesse baile, uma visão de Nosso Senhor Jesus Cristo flagelado, né? Assim como quando ele foi flagelado, ela tem essa visão e Nosso Senhor Jesus Cristo fala algo mais ou menos assim para ela: até quando terei paciência contigo? Né? Ou seja, porque ele estava chamando a vida religiosa e ela estava vivendo ali a sua vida, enfim, fungindo desse chamado talvez. E então, diante daquela revelação que ela teve num baile de jovem, né, lá na Polônia naquela época, ela decide então fugir de casa. Ela foge de casa, vai para uma outra cidade na Polônia, que eu não lembro qual aqui agora, encontra uma pessoa que a ajuda e ela consegue entrar na vida religiosa. Pronto. E diante das fenômenos, das visões, das revelações, nem todos acreditam nela, mas ela sempre vai se referindo à sua superiora e aos padres quando assim é possível. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma vez ela tem a visão de Nosso Senhor Jesus Cristo que aparece para ela e manda ela pedir autorização, manda ela ir e pedir autorização para usar uma corrente penitencial. Lá na congregação que ela estava, as irmãs usavam uma corrente para fazer penitência. E Nosso Senhor Jesus Cristo manda ela usar essa corrente. Então ela vai lá na superiora, pede autorização, a superiora, né? Aqui vamos mudar um pouquinho a linguagem para ficar fácil. Fala assim: você tá maluca? Você entrou na ordem agora, você é nova e quer usar corrente? Isso não é para você ainda. Então não autorizou ela a usar. Então ela vai para a Capela do Santíssimo Sacramento chorando, e fala: mas Senhor, tu me mandaste usar a corrente agora, e a irmã não autorizou, e agora? Então ela ouve uma voz dizendo, né, o que eu te peço agora não é que use corrente, mas que seja obediente, que tenha obediência. Então isso sempre aconteceu na vida da irmã Faustina. Por mais que ela tinha visão de alguma coisa, Deus mandando ela fazer alguma coisa, ou supostamente, como você queira acreditar, mandando fazer alguma coisa, ela não fazia nada fora da obediência. Tanto que uma das revelações que ela tem, Nosso Senhor Jesus Cristo, é que eu particularmente creio profundamente que é Nosso Senhor Jesus Cristo, fala para ela que vale mais um ato de obediência, um ato feito com o selo da obediência dos superiores, vale mais esse ato de obediência do que um ano inteiro de alta flagelação, né? Como era um ato de penitência antigo das pessoas se autoflagelarem. E isso está na própria Sagrada Escritura, hoje mesmo, né? Deixa eu ver a data que eu gravo esse vídeo, 17 de janeiro, a liturgia de hoje vai nos trazer na passagem lá no livro de Samuel, onde Nosso Senhor vai falar, através do profeta Samuel, que mais vale a obediência, que Deus se agrada mais da obediência do que dos sacrifícios. Tá? Então essa foi a vida de Santa Faustina. Ela teve revelação para fundar uma congregação nova em louvor à misericórdia. Ela fez tudo, até regra da congregação, mas ela não saiu. Por quê? Porque ela não recebeu autorização, nem do padre, nem do bispo, nem de ninguém. Então ela não saiu na doida, igual a gente, né? A gente sente uma coisinha no coração, e a gente já acha que é uma revelação de Deus, e por mais que o padre, um superior, diga o contrário, não, a gente quer seguir, a gente vai seguir o nosso coração, e na verdade não é isso. Quantas pessoas têm largado a vida religiosa hoje em dia porque tiveram uma visão, uma revelação, sentiram no fundo do coração e começaram a ter atos fora da obediência. Eu vi outro dia agora um religioso que eu gostava muito, que foi participar de um reality show fora da obediência, sem autorização da congregação, saiu, foi participar e de repente já saiu da ordem, e enfim, se desviou completamente. A Santa Faustina não. Ela não tinha esse sentir no meu coração, não. Ela tinha visão, era mais do que um sentir no coração, ela tinha visão, ela ouvia a voz, mas ela só fazia o que ela tinha autorização para fazer, era tudo obediência. Ela não saiu da congregação.
Por mais que ela tinha o ímpeto de sair por causa da visão, ela não saía, ela permanecia, porque todos os atos dela eram na obediência e na humildade. Por isso que eu falo, se você não quiser crer no conteúdo do diário, você tem que crer na santidade da irmã Faustina, porque tudo que ela fez foi na base da obediência. Até o ato de escrever o diário foi na base da obediência. Eu particularmente creio, mas é o que eu te falei, pode ter algum ponto. A própria Santa Faustina ela vai narrar que havia uma alma que não era a alma do purgatório, que havia aparecido para ela, pedindo oração, e ela rezando, e de repente ela viu, né, que na verdade aquela alma do purgatório não era a alma do purgatório, era o demônio que estava atormentando ela, fazendo com que ela aumentasse as orações e se distraísse, talvez não cumprisse as suas obrigações, né? Então a própria irmã Faustina narra as possíveis ilusões que o demônio poderia estar fazendo com ela. Mas por isso que eu falo, por isso que cada vez mais, se a gente for olhar por essa perspectiva, cada vez mais ela é santa. Porque pensa aí você está vendo Jesus, você está ouvindo Jesus, e você vai e obedece uma pessoa que muitas vezes é bem pecadora, você está vendo os pecados da pessoa, ela narra muitas vezes isso. Quantos textos maravilhosos Santa Faustina vai narrar, vai escrever, falando sobre o ato da obediência, de você se submeter a alguém imperfeito, que a perfeição da obediência não é se submeter a alguém que é perfeito, mas na fé ali, você obedecer a alguém na sua imperfeição. Cara, é magnífico. Eu acho que a maioria, esmagadora maioria das pessoas que criticam o Diário de Santa Faustina nunca leram, para falar a verdade. Além disso, eu gostaria de falar Santa Teresa de Ávila, é doutora da igreja, mestra de oração, todo mundo sabe os escritos que Santa Teresa de Ávila faz sobre a vida de oração. Santa Teresa é magnífica. Santa Teresa vai falar a respeito desse fenômeno de visões, de revelações. Ela vai falar, aqui vou resumindo, né? Não vou citar aqui explicitamente, mas resumindo o pensamento de Santa Teresa, ela fala que se você for humilde, tiver uma consciência reta e for humilde, e for obediente aos seus superiores, mesmo que uma visão venha do demônio, não te prejudicará, mas pelo contrário, prejudicará o demônio, você terá benefício, né? Então, tudo que você fizer com o selo da obediência, mesmo que tenha sido inspirado, uma visão que o demônio te fez para te distrair, mas se você vai lá e é obediente, meu irmão, aquilo não vai te trazer prejuízo, pelo contrário, vai trazer prejuízo para o demônio e vai trazer benefício para você. Tá? Por exemplo, você... vou usar aqui como Santa Faustina era religiosa, vou usar um exemplo aqui da vida religiosa. Você reza na sua congregação um terço, você tem muitas obrigações, você gostaria de rezar um rosário, só que para rezar um rosário, você teria que chegar a dormir muito tarde, né? E aí você vai e pede autorização. O demônio te inspirou isso porque para te distrair, para te deixar cansado, até te deixar doente. Aí ele te inspirou a querer rezar mais para te deixar atordoado. Mas aí você pede para o superior autoriza. Veja, agora você não está fazendo por causa de uma inspiração do demônio, você está fazendo com um selo de obediência. Ao contrário, mesmo que você fique doente, tudo isso vai trazer méritos para você, porque tem um selo da obediência, vai trazer méritos, vai trazer santificação para você, santificação para as almas, porque tem um selo da obediência. Se o superior não autoriza, porque veja, você tem um voto de obediência. Se o superior não autoriza, você reza o comum, o que tem autorização, não faz nada mais. Você tem um mérito da obediência, como se você tivesse rezado um rosário. Agora, se não autoriza e você vai rezar por conta própria, você não tem um selo da obediência, você está desagradando a Deus. Tá? Espero que tenha ficado claro isso. Então, tudo a gente tem que fazer na base da obediência. Nós, leigos, também, a gente tem uma inspiração, uma coisa maravilhosa. Pode ser de Deus ou não, mas o padre não autorizou realizar. Vai reclamar, vai chorar. Obedeça. O fato de obedecer vai trazer mais méritos. A nossa santidade, o que agrada a Deus, não são as nossas obras nem a quantidade das nossas obras, mas a nossa obediência e o amor. Tá? Então é isso que nós devemos compreender. Mas vamos lá. Eu gostaria de citar algumas coisas, né, até das críticas. Né? Eu estou fazendo esse vídeo mais porque também um amigo me mandou um post de uma página Rádio Trade que é absurdo, né? Muitos falam, o diário foi proibido, né? Como tantas outras obras foram proibidas. Santa Teresa de Ávila chegou a ser investigada
na época da Inquisição, né? Santa Faustina, de fato, o diário ele foi proibido, mas boa parte do problema com o diário de Santa Faustina se deve à má tradução. Gente, Santa Faustina era polonesa. O polonês é uma língua dificílima. Imagina você traduzir do polonês para o latim para o pessoal lá no Vaticano analisar. Então teve muito erro de tradução. Por isso que ele foi autorizado já com São João Paulo II, que conseguiu sanar, São João Paulo II, que era polonês, conseguiu sanar algumas dúvidas, algumas dificuldades a respeito da tradução do Diário de Santa Faustina. Tá? Só que boa parte das críticas que se fazem, que fazem do Diário de Santa Faustina, é um problema de má interpretação. Tá? É um elemento de a questão de má interpretação, é uma questão de má vontade, muitas vezes, das pessoas. Vou até pegar aqui alguns pontos desse post que a pessoa fala. Aí está dizendo que Nossa Senhora em Fátima, lembrando que Fátima, né, quer falar de uma revelação falando de outra, sendo que, como nós falamos, nenhuma revelação privada a igreja nos obriga a crer. Tá? Nossa Senhora em Fátima revela aos pastorinhos que se os homens não se emendassem, viria um grande castigo. Né? Aí eles criticam porque no Diário de Santa Faustina Jesus fala que por ela ele abençoará o mundo. Meu Deus do céu. Mas em própria Fátima fala que o castigo vai vir porque as pessoas não rezam. Reza o texto todos os dias e alcançareis o fim da guerra. Ora, isso não é um abençoar o mundo pelo fato de rezar abençoar o mundo? Tá vendo como é um problema de má interpretação? Ah, não. Em Fátima diz que vai vir a guerra. E Faustina está dizendo que o mundo será abençoado. Mas em Fátima está dizendo também que o mundo será abençoado pela oração do texto. E várias outras revelações. Pela oração, o mundo ele é abençoado, meu Deus do céu. Mas as pessoas acham que só é revelação se tiver catástrofe. Então tá, por que não cita, por exemplo, no Diário de Santa Faustina, as visões que ela tem de Nosso Senhor falando que permitirá que igrejas sejam destruídas, que congregações acabem por causa da má vida de religiosos? Por que não fala? Muitos falam, porque está falando que abençoará o mundo, e em Fátima Deus falou dos erros da Rússia que se espalhariam. Gente, ninguém fala que Santa Faustina também teve revisão sobre a Rússia, Deus mandando ela rezar pela Rússia? Está lá no diário, leia. Tá vendo como as pessoas criticam o Diário de Santa Faustina sem sequer ler? Isso é um absurdo, tá? Porque eu tô falando bem por baixo, tá, gente? O vídeo ia passar de 1 hora, já tá aqui os 22 minutos já até mais do que eu achei que iria gravar. Outra crítica aqui. Uma coisa interessante. Aqui, ó. Faustina afirma que Nosso Senhor. Eles dizem com heresia. Eles dizem que Nosso Senhor lhe disse que ela seria isenta de julgamento. Gente, é verdade. Só que é uma interpretação, as pessoas querem ler tudo ao pé da letra. Gente, quando se trata de revelação, de moção do Espírito, nem tudo tem que ser levado ao pé da letra. Tá? É uma forma pedagógica de Deus nos ensinar alguma coisa. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo fala para Santa Faustina que ela não será julgada, não é no sentido de que ela não passará pelo tribunal particular, como todo mundo. Essa visão está num contexto em que Nosso Senhor fala a respeito do julgamento e da confiança na sua misericórdia, onde ele fala que aqueles que confiam na misericórdia de Deus, que reconhecem os seus pecados, que confessam, que confiam na sua misericórdia, não serão julgados, porque o juiz será a própria misericórdia, como diz a própria parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde tinha um publicano e o fariseu. O fariseu falava: Senhor, eu te louvo porque eu não sou como esse publicano que está aí atrás, que é um pecador, eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu rezo 3 vezes por dia. Enquanto o publicano, pelo contrário, foi justificado por quê? Porque reconheceu sua pequenez. Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador, tende piedade de mim. É nesse sentido que Nosso Senhor fala que Santa Faustina não será julgada, pela confiança na misericórdia de Deus. Porque nós podemos invocar a Deus como juiz. Uma vez eu passei em frente a uma igreja protestante, aí estava lá, semana do clamor pela justiça de Deus. Eu falei: vale, mas esse povo não sabe o que faz. Porque eu clamo, meu Deus do céu, a misericórdia do Senhor. Porque se eu clamar a justiça, eu estou ferrado.
Então é nesse sentido que Nosso Senhor fala para Santa Faustina que ela não será julgada, que ela não passará pelo juízo. Não pelo juízo da justiça, mas pelo juízo da misericórdia, porque aqueles que confiam na misericórdia serão julgados por essa misericórdia de Jesus que veio para nos salvar, não para nos condenar. O problema é que nós estamos numa geração de católicos escrupulosos que não confiam na misericórdia de Deus. Tá? Esse é o problema. Tá? Então o contexto é esse. Então a gente não pode... Então assim, a questão de visão, revelação, ela já é complicada. Né? Porque é óbvio, pode haver imperfeição, como eu já falei. Aí a pessoa ainda tira a visão do contexto, aí ferra tudo, né, minha gente? Então, pelo amor de Deus, vamos ter mais sensatez. Tá? Alguma outra coisa relevante aqui. Olha só o absurdo de como as pessoas interpretam errado, que é acusar a Santa Faustina de heresia por assim, uma ignorância profunda, meu Deus. Vai dizer aqui que olha só o absurdo. Eles dizem que Santa Faustina está dizendo que almas condenadas no inferno vão sair do inferno e ir para o céu. Olha, que absurdo. Olha só. Jesus teria dito, pois muitas almas voltarão das portas do inferno e irão fazer culto à minha misericórdia. Ou sua anta que está dizendo que isso aí é as almas saindo de dentro do inferno, condenadas e indo para o céu. Ou sua anta, meu Deus do céu. Isso é uma figura de linguagem que muitas vezes nós mesmos usamos na pregação. As almas que estão na porta do inferno não é quem já morreu e foi condenado, não, sua besta quadrada, meu Deus do céu, que absurdo. É as pessoas que estão em pecado mortal, que humanamente você fala, essa pessoa já está lascada, essa pessoa já está condenada, humanamente sem jeito, ela não quer se converter. Mas Jesus fala que pelo culto da misericórdia, pela oração, pela súplica, pela adoração, pela invocação da sua misericórdia pela vida das pessoas, essas pessoas que estão hoje entregues ao pecado e, portanto, na porta do inferno, porque se morrerem nesse estado hoje, irão para o inferno, essas pessoas se converterão, olharão para a misericórdia de Deus, se converterão e serão salvas, é isso. Não dá para acreditar que as pessoas conseguem distorcer essa fala para coisa... Meu Deus, não dá, gente, me desculpe assim falar assim, mas não dá para conceber que a pessoa distorce uma frase simplória dessa ao ponto de acusar alguém de heresia. Não dá. Um exemplo. Vamos lá, uma santa antes do Concílio Vaticano II, assim, cara. Santa Gema Galgani, tá? Posso citar Santa Gema? Santa Gema, ok? Santa Gema Galgani estava rezando, o diretor espiritual atesta isso, ele entrou na sala justamente quando ela estava em êxtase, em oração, por um pecador, e ela ouvia Santa Gema conversando com Jesus. Santa Gema rezava por um pecador público, alguém que estava na porta do inferno já, ou seja, em pecado mortal. E Santa Gema, rezando por esta alma, e Nosso Senhor, né, negando, dizendo que não dava, porque essa pessoa era pecadora pública, era uma grande pecadora que não queria se converter, e Santa Gema rezando, e ela fala, tudo bem, senhor, o senhor pode negar porque eu sou uma pecadora, mas para tua mãe o senhor não pode negar, é pela tua mãe que eu peço, dá a conversão a essa pessoa, dá a graça da conversão para essa pessoa, dá a graça da misericórdia para essa pessoa. E então o diretor espiritual de Santa Gema, que não ouvia Jesus, só ouvia ela narrando, tendo esse colóquio com Jesus, começa então a agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, eu te louvo. De repente batem na porta lá da igreja onde estava Santa Gema, e o diretor espiritual dela observando aquela oração. E para surpresa do padre, era justamente o homem pela qual Santa Gema Galgani estava rezando, arrependido, dizendo que queria se confessar. É isso que Santa Faustina narra dessa visão que Jesus fala para ela. Que as pessoas que estavam na porta do inferno iriam louvar a sua misericórdia e iriam para o céu. Não é pessoas que já estão condenadas, quem já está lá no inferno. Não. São pessoas que hoje, se morressem hoje pela sua má vida, no estado de inimizade com Deus, iriam para o inferno. Todavia, pela nossa oração, pela nossa súplica, pelo culto à misericórdia de Deus, essas pessoas se converteriam antes de morrer. Será que vocês são tão duros de coração
tão justiceiros que querem que se dane e que vá para o inferno. Eu conheço uma senhora que impediu de levar o marido dela, idoso, para se confessar ou de trazer o padre, porque ela não queria, porque ela dizia, depois de tudo que eu sofri com a má vida dele, ele vai se confessar, vai ser salvo? Não. Ou seja, será que a gente é tão duro de coração assim que quer, a exemplo desta senhora, que o esposo vá para o inferno? A gente quer que as pessoas de má vida vá para o inferno? Não. Não. Pode ser o pior pecado do mundo, a gente tem que estar rezando para clamar misericórdia. Ora, não foi isso que Nossa Senhora ensinou em Fátima? A própria ladainha? A ladainha não, perdão, a jaculatória. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. E ainda é pior, porque ela não está falando só livrar do fogo do inferno os pecadores lá fora, os pecadores lá fora e eu também. Então cuidado, viu, com essa medida que você está medindo os outros, porque você também pode ser medido por ela. Tá? Ficou claro, gente, essa questão aqui da visão de Santa Faustina? Que eu creio mesmo que foi Jesus que revelou isso a ela. As pessoas estão lá na porta do inferno, ou seja, em estado de pecado mortal, se morrerem agora, que iriam para o inferno, vão se converter e serão salvos se nós clamarmos, se nós orarmos, se nós fizermos penitência. Foi isso que Nossa Senhora ensinou em Fátima. Meu Deus do céu, não dá para acreditar. E o povo quer condenar Faustina usando Fátima, sendo que praticamente o conteúdo geral é a mesma coisa. Vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores, disse Nossa Senhora em Fátima. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. E fala de fazer penitência, que muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça penitência por elas, enfim. Aí aparece Santa Faustina também falando de clamar misericórdia para os pecadores e as pessoas não querem crer, enfim, meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Aí fala que é um absurdo ela dizer que era uma hóstia viva. Hóstia viva porque ela era uma alma... Hóstia no sentido de vítima. Ela era uma alma vítima, fazia penitência, ela sentia a paixão do Senhor no corpo dela. Ela viveu muito sofrimento. Hóstia nesse sentido de ser a vítima, oferecendo o seu sacrifício a Deus. A gente não consegue passar uma hora para fazer uma comunhão eucarística que já está sofrendo e a gente quer criticar Santa Faustina. Passou tantas e tantas... Leia o diário, véio. Não fica só nessas citações fora de contexto. Leia o diário para você ver a vida dela. Aí fala que, que absurdo. Ela se autoproclamando santa. Ela não se autoproclamou santa. O diretor espiritual mandou ela narrar tudo que passava dela de visão. E ela narrou uma visão. Jesus disse que ela seria a santa da congregação dela. Ela só narrou. E ela não se tornou mesmo a santa da congregação dela. O problema é se ela dissesse que seria a santa da congregação e tivesse até hoje em processo aí. Mas ela já foi canonizada. Então a visão não estava de todo errado, não. Ela de fato foi a santa da congregação. Gente, tanta coisa aqui, mas eu quero finalizar com uma das outras coisas que eu acho mais absurdas nisso. Essas pessoas criticam a devoção à misericórdia e dizem que o texto da misericórdia é um absurdo porque veio substituir o rosário. E Nossa Senhora... Gente, é uma coisa que eu acho mais absurda. Eles querem combater, eles querem criticar o Diário de Santa Faustina com Fátima, como se não fosse complementar uma coisa com a outra. Mas eles falam que Nossa Senhora... Como é que pode? Nossa Senhora aparece em Fátima mandando rezar o rosário. E aí vem Santa Faustina e vem com esse texto novo. Então estaria substituindo, seria... É o que eu te falei. Santa Faustina, o que escreveu e o que fez, ela fez tudo em obediência. Quem espalhou pelo mundo não foi ela. Ela só foi um canal da graça. Deus revelou e ela passou. A igreja hoje aprova, tudo bem. Um dia condenou, beleza, mas hoje aprova. A igreja que na sua precaução até que se entendesse o que estava acontecendo, condenou tantas obras e depois liberou. Como eu disse, Santa Teresa de Ávila foi investigada na Inquisição e depois foram liberadas as suas obras. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, o problema a gente, pelo amor de Deus, entenda uma coisa. Não existe devoção única, tá? As devoções têm o fim ali da nossa santificação, mas não existe só isso. E o fato do texto da misericórdia, a revelação do texto da misericórdia, não é em substituição. Em nenhum momento Santa Faustina está dizendo que é para rezar o texto da misericórdia em detrimento do rosário. Pelo contrário, ela rezava o seu rosário. Tá? As pessoas dizem, o texto... Gente,
Esses tradicionalistas não leram o Diário de Santa Faustina, onde narra que ela, na preparação da festa da Imaculada Conceição, fez uma novena especial para Nossa Senhora. Que novena foi essa? Novena de rezar 1000 Ave-Marias por dia. Durante 9 dias, Santa Faustina rezou 1000 Ave-Marias por dia. Você reza 1000 Ave-Marias por dia? Não reza! Não reza nem um terço, miserável. E quer falar de Santa Faustina. Então, Santa Faustina rezava o seu rosário, rezava o seu terço. Ela tinha tremenda devoção para com Nossa Senhora. Se há pessoas que querem rezar o terço da misericórdia em detrimento do terço mariano, aí é um problema pessoal da pessoa. Santa Faustina não mandou isso, não. Jesus, nas revelações, também não fala para rezar o terço da misericórdia em detrimento do rosário. Então a gente tem que entender que no decorrer da história da igreja existiram várias devoções que foram surgindo da piedade popular, da piedade de algum santo ou por alguma revelação, tá? Então entenda isso. Então, por exemplo, vamos deixar Santa Faustina de lado, vamos pegar só Fátima. Se você quiser falar isso a respeito a respeito de Santa Faustina, a gente medita também em Fátima, por exemplo. Então Fátima seria errado, porque, por exemplo, em Fátima nós podemos ver a importância do escapulário. Nossa Senhora aparece como Nossa Senhora do Carmo, já na última aparição, e fica ali evidente a importância, né, sobrando ali o escapulário, a importância de ter o escapulário como uma arma, né? Tem aqui o escapulário por dentro, como uma arma desses tempos, tá? Mas aí a gente se pergunta, mas por que ter o escapulário como uma arma desses tempos, se a própria Virgem Maria apareceu lá na França e revelou a medalha milagrosa como uma arma desses tempos de revolução e tudo mais, a medalha milagrosa que manifestou tantas curas. Ora, então Fátima, essa última aparição em Fátima seria uma coisa falsa, porque o escapulário estaria substituindo a medalha milagrosa, que foi um pedido de Nossa Senhora? É óbvio que não. Não existe só uma devoção, não existe só um sacramental. Inclusive eu uso os dois aqui, né? O escapulário normalmente por dentro da camisa mais escondido e a medalha por fora. Veja, é estupidez você achar que o surgimento de uma devoção, de um texto diferente de se rezar, vai substituir o rosário, que o reavivar do escapulário vai substituir a medalha milagrosa, ou que a medalha milagrosa estaria substituindo o escapulário, já que o escapulário é mais antigo, ou que o escapulário verde é algo... Não, gente, são várias devoções que Deus vai manifestando ao longo do tempo, ao longo da história. Tá? Nós temos aí a fonte de Lourdes, onde se realizou grandes milagres, mas também quantos milagres nós vimos as pessoas narrarem de algumas imagens de Nossa Senhora que estão vertendo mel, e lágrimas e pessoas sendo curadas. Então Deus tem as maneiras dele se manifestar no mundo, os seus sacramentais, e a gente não cabe aqui questionar. Deus tem para um tempo, para cada pessoa, e cada um tem sua devoção. Né? Tem gente que consegue rezar um terço, tem gente que consegue rezar um rosário, tem gente que reza um terço e clama a misericórdia de Deus através do terço da misericórdia. Tá? Então você medita a paixão do Senhor rezando o terço da misericórdia, mas tem gente que medita a paixão do Senhor rezando a via sacra, e tudo bem, não existe uma devoção única. O problema de hoje é que os católicos esquecem que católico significa universal, né? Ou seja, várias maneiras de se expressar a fé. Uma única doutrina, mas várias maneiras de se expressar a fé. E aí, nessa tentativa de querer ter uma maneira única de expressar a fé, você fica chegando ao ponto extremo de condenar uma santa que você sequer leu a história, que você sequer leu o diário, e você não lê com fé católica. Você lê distorcendo as coisas. Então, faz favor, limite Santa Faustina no ponto. Reza. Vá rezar, tá? Vá rezar que você ganha muito mais do que ficar criticando a devoção alheia e a vida de uma santa extraordinária. Meu amigo, se Santa Faustina não for santa, a gente está lascado na vida. Porque a vida desta mulher, repita, a obediência dela, mesmo tendo uma visão, ela ia contra a visão que ela tinha para obedecer os seus superiores, você não faria, não. Você sente um arrepio, uma coisa no coração, você já não quer obedecer a ninguém porque você quer seguir o seu coração. Tá? Tem muita gente que parou de assistir a missa nova, assistir missa pelo YouTube, porque sentiu no coração. Né? Tá em pecado mortal porque não está cumprindo o preceito, porque não se cumpre o preceito pelo YouTube. E você tem a oportunidade de ir para a missa presencialmente e não vai. Porque você sentiu no coração que quer só assistir a missa tridentina pelo YouTube. Tá em pecado mortal. Tá? Porque... Como diria a grande Santa Faustina, o demônio pode se esconder sob o manto da humildade, mas nunca sob o manto da obediência.
Você quer ser santo mesmo? Seja obediente à igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.